Boa tarde a todos. Estando os nossos 5 minutos da praxe, e vamos então dar início a este webinar. O meu nome é Pedro Gomes, eu faço parte da direção da Baladi, sou também coordenador técnico. Em nome da Baladi, agradecer a todos os presentes pela participação, pelo apoio para desenvolvermos este webinar. E agradecer também aqui aos colegas Rafael Pinto e Miguel Lima, que não vão aparecer aqui no nosso webinar, mas que são cruciais aqui para toda esta logística que faz parte destas novas tecnologias. Este webinar surge no seguimento de dezenas de pedidos de apoios que recebemos, de pedidos de esclarecimento, de baldios de todo o país, mas também de outras instituições, no seguimento da proposta de delegação de poderes que foi apresentada pelo ICNF, ou que foi enviada e pelo ICNF aos baldios. Dizer que esta proposta nos foi remetida pelo ICNF também no final de janeiro, ao mesmo tempo que foi enviado para as comunidades. Ficamos um bocadinho surpreendidos pela forma e também um bocadinho pelo seu conteúdo. Procuramos solicitar a reunião com o ICNF para obter mais esclarecimentos, até porque queríamos perceber e preparar-nos para poder aconselhar os nossos associados. Infelizmente não obtivemos respostas nem esclarecimentos. Em função disso, e face à responsabilidade que temos como federação, então procuramos organizar este pequeno webinar. Inicialmente seria pequeno e vimos que foi crescendo também com o tempo, sobretudo a nível das inscrições, no objetivo de criar aqui discussão e partilhar opiniões, que é isso que acreditamos que é o mais vantajoso para a discussão e para a proposta. Portanto, dizer que apenas no primeiro dia de inscrição ficamos surpreendidos com 100 pessoas a inscreverem-se, e eu vou partilhar aqui um bocadinho aquilo que foram as inscrições no webinar. Neste momento, pelo que eu estou a ver, teremos cerca de 140 pessoas a assistir, mas percebemos que muita gente não está a ligar. Muitas pessoas não tiveram cuidado de colocar o e-mail correto, mas pronto, dizer que não tem problema nenhum, porque este webinar está a ser gravado e o nosso objetivo é poder partilhá-lo e qualquer pessoa possa aceder à informação e discuti-la posteriormente. Pronto. Daquilo que foram os registros na nossa plataforma, nós temos aqui 400 inscrições. Nós terminamos quando recebemos 400 inscrições, dissemos que não conseguíamos, até tínhamos receio da plataforma em si não aguentar, mas isto revela também um bocadinho daquilo que é a dinâmica da procura de informação por todo o território. Inclusivamente tivemos aqui 5 inscrições a nível dos Açores. Não sei se estão presentes ou se pronto, já sabemos que muita gente se inscreve, mas depois por razões até pessoais e profissionais não consegue entrar, mas sobretudo saber a pertinência do assunto em si, e aqui um bocadinho a distribuição das formas de inscrições que recebemos. Em termos ainda da tipologia de entidade, saber que associações, foram cerca de 81 pessoas dentro de associações, comunidades locais de baldios 131, entidades ligadas à Câmara Municipal ou comunidades intermunicipais 25, empresas 29, freguesias 11, instituições do Estado 20 pessoas, instituições de ensino 12 e outras que não se identificaram, cerca de 91. Estas são um bocadinho, a maior parte de vocês poderão já conhecer. Teremos aqui um painel composto por Armando Carvalho, que já anda nisto há muitos anos, já foi dirigente do movimento Dinamiza, do movimento associativo desde 1970. Eu não vou ler aqui, não vale a pena, é apenas umas notas biográficas. Pós-graduado em Economia Social e autor de vários livros também ligados aos baldios. Aqui o Dr. João Gralheiro,
licenciado em Direito pela Faculdade da Universidade de Coimbra, com várias pós-graduações, autor de vários livros também relacionados com os baldios, e José Carlos Pires, diretor da Baladi, também licenciado em Direito e pós-graduação em Gestão e Marketing e Turismo, e basicamente é este o painel que temos para hoje. Dizer também que este webinar vai decorrer de forma contínua, pela ordem dos oradores que já foram apresentados, e iremos procurar responder a algumas perguntas, mas sobretudo perguntas que foram colocadas pelas pessoas no âmbito do seu registro. Uma vez que tivemos muitas inscrições, aquilo que decidimos foi responder primeiro às questões colocadas via questionário de inscrição, e dentro destas perguntas tivemos algumas perguntas que eram relacionadas com os baldios, mas não com o tema que temos no dia de hoje, e questões mais básicas de o que é um comparte e essas situações, mas vamos e focamos em selecionar apenas as questões que diriam respeito ao dia de hoje. Mesmo assim, se no final tivermos tempo, então iremos abrir algumas perguntas da plateia, digamos assim, que pedia que depois no final vocês as pudessem escrever. Caso tenhamos tempo, iremos procurar responder pelo menos de forma mais abrangente, não é? E iremos tentar respondê-las, e posteriormente podemos respondê-las e colocar também no nosso site. Pronto, eu ia passar então a palavra ao Armando Carvalho, com 50 anos de cogestão. Então, muito boa tarde. Quero agradecer, digamos, o convite que a direção da Baladi fez para eu estar presente e participar neste webinar. Aproveito para cumprimentar indistintamente todos aqueles e aquelas pessoas que se inscreveram neste webinar, e espero, digamos, que ele corresponda às expectativas de todos aqueles que se inscreveram, porque creio que o conteúdo, digamos, é de facto relevante. O tema que me foi proposto tratar neste webinar precipita várias abordagens para as quais gostaria de recuar ao início do século XX, ao regime florestal de 1903, à ideia da necessidade do Estado ocupar-se da conservação e aproveitamento dos recursos florestais, designadamente das dunas e das serras, e em particular das grandes manchas dos baldios do norte e centro do país. Esta ideia teve a sua inspiração no século XIX em escolas e países europeus cujas realidades históricas aconselhariam leituras algo diferentes das nossas. Terá sido este o lastro, o modelo inspirador europeu da floresta pública e da floresta do reino, florestas de grandes dimensões, esquecendo-se da pequenez dos produtores florestais e se tenham concentrado apenas nas vastas áreas dos baldios. Como diz o provérbio, não quiseram ver o argueiro no seu próprio olho. Foi com esta herança e com o apregoado aproveitamento do recurso do país, um pouco aldeado pelo autoritarismo do Estado Novo, que em finais da década de 30 do século passado se meteram parte do terreno do território do país ao seu poder e controle, ou seja, à apropriação forçada dos baldios pelo Estado, recorrendo não raras vezes à violência, impedindo os povos serranos de fruir livremente os seus baldios. Bom, sem este bosquejo histórico, sem mergulharmos na história e memória dessa época, teremos dificuldades em compreender a sua ulterior evolução, a responsabilidade que cada um deve assumir. Sem memória não existimos, mas sem responsabilidades talvez não merecemos existir. Esta trilogia, que acabei um bocado a referir, história, memória e existência, não é mais que o espaço e o percurso e o tempo que homens e mulheres rurais do norte e centro necessitaram para a partir da década de 70 do século passado, criar um vasto movimento nacional reclamando a devolução dos baldios aos seus legítimos donos. Mas foi com 25 de Abril e com a publicação das primeiras leis de baldios, os decretos-leis 39 e 4076, que se concretizou tal devolução.
É aqui que surge intelegalmente o primeiro marco histórico com a aplicação das primeiras leis dos baldios. Devolvidos os baldios aos seus legítimos donos, os compartes, o que estava no pensamento destes e na própria lei dos baldios é que os serviços florestais iriam ajudar e apoiar tecnicamente os compartes para a gestão dos seus territórios baldios. Não foi, por acaso, que o legislador contemplou na lei que os serviços florestais designassem um técnico para acompanhar cotidianamente as unidades de baldios, participando nas suas reuniões dos compartes, para que estes dispusessem da necessária informação para o seu bom funcionamento. Esta ideia necessária e generosa vinha ao encontro das dificuldades de muitos homens e mulheres rurais do norte e centro do país, carenciados de conhecimentos técnicos. Era uma mais-valia para assumirem as suas responsabilidades no quadro dos seus primeiros mandatos. A primeira grande desilusão dos povos baldios dá-se com a interpretação que os serviços florestais acabaram de fazer aos artigos 9º e 13º da Lei 39/66, que instituíram a forma de gestão dos baldios, a definição do conceito da figura da cogestão e as responsabilidades atribuídas ao Estado em matéria da elaboração dos programas anuais, instalação, condução e exploração de despovoamentos, criação de infraestruturas, melhoramentos, gestão e aplicação de fundos, obtenção de créditos, a apresentação de relatórios e contas anuais. O incumprimento destas matérias por parte dos serviços florestais cedo começaram a criar um mal-estar nas comunidades locais e que deu origem ao afastamento e passagem dos baldios para a autogestão. É inegável que no período inicial da devolução dos baldios aos compartes houve um empenhamento e a entrega de técnicos de serviços florestais no apoio às comunidades, às comissões da aldeia, que entretanto se foram formando com vista à institucionalização dos órgãos sociais dos baldios nas várias geografias do país. Os resultados falam por si. No período de 66 a 79 foram criados 598 baldios. Em 1979, é quando da primeira Conferência Nacional dos Baldios, realizada na cidade de Vila Real, participaram, nesta altura, 320 conselhos diretivos baldios e 1.200 compartes, que elegeram o Conselho da Conferência do Norte e Centro e evoluíram mais tarde para este grande projeto que é hoje a Balada. O pensamento dos serviços florestais que começou a passar para o exterior era uma ação de tutela sobre os terrenos baldios, do quero, posso e mando, em muitas administrações florestais, e não de apoio de ajuda efetiva contemplada na lei dos baldios. Ficou por fazer a tal partilha recíproca em função de todo um conhecimento técnico concebido pelos serviços oficiais de décadas de trabalho capaz de satisfazer as necessidades geradas no seio dos compartes para uma efetiva administração dos baldios. Tenho para mim que nem todos os técnicos interiorizaram que a ação do Estado Novo que esbolhou este património aos compartes e que este ato terminou com a devolução deste património aos seus legítimos donos e que os terrenos baldios deixaram de ser um feudo dos serviços florestais. Não se esforçaram para interpretar a letra e espírito da lei dos baldios. Diga-se a boa verdade, o movimento dos baldios nunca foi contra a figura da cogestão. O seu entendimento foi que tal figura, se aplicada técnica e juridicamente, tal como estava plasmada na letra e no espírito da lei, poderia ser uma ajuda preciosa, um esteio económico, um maior empoderamento e sustentabilidade das nossas comunidades locais. Mas não. Certos responsáveis dos serviços florestais, ao longo destas décadas, não raras vezes, encontraram no caduco e inaplicável regime florestal e, ou em pareceres internos, a sua legitimação para manter o seu domínio e dificultar a gestão autónoma dos baldios pelos compartes que ansiavam outros e melhores resultados. Em vez do diálogo, da parceria de cogestão, procuraram a confrontação.
em algumas regiões do país, sobrepondo os interesses corporativos à sobrevivência das comunidades que lhes outorgaram essa função e esse poder. Foi esta a postura que veio progressivamente deslaçar o relacionamento dos serviços florestais com as comunidades e que, a partir da viragem do século, se veio manifestar mais acentuadamente com a saída de muitos baldios da costão. A Valade, sempre que teve a oportunidade, alertou os responsáveis políticos para o que se estava a passar no terreno. A tudo isto fizeram orelhas moucas. Ao longo destes 50 anos, foram poucos os períodos de calmia, de estabilidade, de sossego que os povos dos baldios tiveram em matéria de gestão dos baldios. Na década de 80, começamos a assistir ao congelamento das receitas dos baldios sem que os serviços fizessem o seu trabalho de apoio ao seu descongelamento. Seguiram-se a não promulgação dos planos de atividades por parte de alguns governadores civis, gerando revolta e indignação dos compadres. Assistimos a manobras através da alteração de um dos artigos da lei das autarquias para entregar a gestão dos baldios às câmaras municipais e juntas de freguesia. Para não falar já nas dezenas e dezenas de projetos de leis apresentados por vários partidos na Assembleia da República, cujo objetivo era acabar com a gestão dos baldios pelos compadres. A tudo isto, respondeu a CNAR e movimentos baldios, ocupando as principais cidades do país e o espaço em frente à Assembleia da República, dezenas de vezes, com a presença de milhares de compadres para fazer ouvir o seu protesto e, desta forma, reclamar e defender esta conquista que Abril trouxe aos povos e ao mundo rural português. Mas, independentemente deste período de estabilidade, as entidades integrantes da Valade entregaram-se denodadamente ao trabalho, desenvolvem um autêntico serviço público, prestando às várias instituições oficiais e comunidades locais, sem que tal trabalho, até o momento, tenha sido reconhecido pela tutela. Durante dezenas de anos, a Valade foi a única interlocutora institucional que existiu em matéria de gestão dos baldios e sempre disponível ao diálogo e à apresentação de propostas. Das 7 grandes conferências nacionais, encontros ibéricos e europeus, não obstante o convite que endossamos aos governantes, só tivemos o prazer de ter ao nosso lado o Ministro da Agricultura na 6ª Conferência Nacional dos Baldios, realizada em Viseu. E, mais recentemente, o Sr. Primeiro-Ministro quando o contrato-programa para a criação dos primeiros 10 agrupamentos baldios. Em todo este período é digno de registro e constatar que apoiamos e trabalhamos através das nossas associadas os baldios do norte e centro do país em cogestão e autogestão com isenção e imparcialidade. Todavia, no 14º Governo, início da década de 2000, numa reunião de trabalho com o Sr. Secretário de Estado, Engenheiro Vítor Barros, foi-nos dito que era importante que apoiássemos alguns baldios a passar para a autogestão, uma vez que o ICNF não tinha condições de cumprir com todas as suas responsabilidades face à lei dos baldios. Foi a partir desta data e das solicitações das comunidades locais que passamos a direcionar o nosso trabalho para esta frente. Ao longo destes 50 anos que levamos de gestão dos baldios, sempre procuramos uma postura de diálogo institucional, o apoio, a defesa e o cumprimento da lei dos baldios, no estrito enquadramento histórico deste património das comunidades locais, tendo por base o artigo 82 da Constituição da República Portuguesa. Mas foi esta postura e este querer que ao longo deste período nem sempre foi compreendido por certo poder político. Logo a seguir à promulgação da Lei 75 de 2017, cuja responsabilidade assumimos como um anteprojeto que entregamos na Assembleia da República, e atendendo ao seu conteúdo, a Valade propôs que fosse criada uma comissão técnica tripartida com vista à elaboração de uma proposta a apresentar pelo ICNF para ser discutida com as comunidades locais sobre o fim da cogestão, bem como alguns aspectos relacionados com as funções e competências previstas na atual lei dos baldios, que não estão a ser cumpridas, digamos, por parte do ICNF. Para não variar, o silêncio do ICNF foi a resposta que obtivemos.
Mesmo assim, a Balade continua disponível para poder apoiar a proposta já apresentada pelo CNF, no sentido dela ser construída tendo por base os interesses e aspirações das comunidades locais e do próprio Estado. Por último, desenganem-se todos aqueles que, incompreendidos por toda a nossa postura deste meio século, gostem ou não. Não nos desviaremos um milímetro do nosso procedimento deste património que vem dos nossos antepassados da profundeza dos séculos. A melhor forma de honrar os nossos antepassados e otorgar este património às gerações futuras, não nos podemos esquecer da frase lapidar do grande mestre escritor Aquilino Ribeiro no livro Quando os Lobos Ruivam. A serra é dos serranos, diz que o mundo é mundo, herdada de pais para filhos. Quem no la vier tirar, connosco se há de ver. Creio que é este lema que o movimento dos baldios continua, é este lema que inspira o movimento dos baldios para que nós possamos, de facto, manter este património a quem de direito que é nas comunidades locais. Obrigado. Obrigado, Armando. Eu esqueci-me de dizer inicialmente que, em termos de tempo, aquilo que tínhamos programado é, portanto, para estas 3 apresentações, cerca de 15, 20 minutos para o Armando, 30, 40 minutos para o Dr. João Gralheiro e depois, para terminar, também 15 a 20 minutos para José Carlos Pires, e depois daremos início a algumas respostas às questões, como já tinha enunciado antes. Sem mais delonga, Dr. João Gralheiro, quando puder, quando estiver pronto. Muito boa tarde. Um primeiro agradecimento à Baladi pelo convite que me fez. Naturalmente que agradecimento este extensível a todos e a todas as pessoas que nos estão a acompanhar nesta webinar. Um pedido de tolerância também ao coordenador desta webinar e aos intervenientes pela maçada que agora vou dar. Foi-me sugerido o tema análise crítica da proposta de delegação de poderes. Tendo a Baladi sido informada no final do mês de janeiro de 2026 do envio pelo ICNF às comunidades locais com terrenos baldios submetidos ao regime florestal e um texto elaborado, corporizador de uma proposta de um acordo de delegação de poderes de administração, solicitou-me que sobre o mesmo elaborasse parecer. Assim, e ressalvando o respeito sempre devido por opinião contrária, este é o meu parecer. Começando, e à guisa de introdução, no que se reporta à administração dos terrenos baldios, a regra é, nos termos da lei, a de que a mesma incumbe às comunidades locais, logo que organizadas em conformidades com a lei, e no respeito por esta, pelos usos e costumes locais e liberações dos órgãos dos baldios democraticamente eleitos. Artigo 3º, número 3, da Lei 75 de 2017, 17 de agosto, doravante denominada apenas por Lei dos Baldios. As comunidades locais, enquanto tais, e porque titulares desse direito de administração comunitária e democrática dos seus baldios, podem delegar em serviços ou organismos da administração direta ou indireta do Estado, competentes para as modalidades de aproveitamento em que a delegação se reporte. Artigo 35, número 1, a linha C da Lei dos Baldios, abrangendo tal delegação de poderes somente os poderes necessários para o exercício dessa concreta modalidade de aproveitamento do baldio. Outro, sim, poderá delegar a delegação de poderes em causa a abranger apenas o espaço territorial do baldio em causa apta para essa dita modalidade, consequentemente, se mantendo em qualquer uma destas circunstâncias de delegação de poderes à administração restante do baldio na exclusiva competência das comunidades locais. A assunção pelo ICNF de poderes de administração delegados de baldios fere os mais elementares, os mais básicos princípios da ética republicana, pois que, incumbindo ao ICNF
o poder-dever de decidir e fiscalizar os planos de gestão florestal que lhe possam vir a ser apresentados pelas comunidades locais, bem como o de dar pareceres vinculativos sobre quase tudo o que tenha a ver com a exploração florestal, designadamente em baldios, não deverá ser-lhe reconhecido o poder de administrar delegadamente baldios. Quis custodiet ipso custodes, diziam os latinos. Quem guarda, os guardas. Qualquer decisão de deferimento que o ICNF possa vir a proferir relativamente a procedimentos administrativos que lhe possam vir a ser apresentados por comunidades locais, cujos baldios estejam subordinados à delegação de poderes da administração, ficará sempre sob a suspeita de favorecimento. Qualquer decisão de indeferimento que o ICNF possa vir a proferir em procedimentos administrativos que lhe sejam apresentados por comunidades locais cujos baldios estejam em autogestão, ficará sempre sobre a suspeita da retaliação. A razão de ser da possibilidade de delegação de poderes de administração poder-se encontrar na circunstância de uma qualquer comunidade local, num concreto tempo histórico, entender, considerar que a forma mais adequada de administrar as modalidades, ou alguma das modalidades de aproveitamento dos seus terrenos baldios, deva passar a ser feita por outrem que não ela, quiçá por entender ter esse outrem mais e melhores competências para o referido fim, isto é, para uma melhor exploração do recurso ou de algum dos recursos potencialmente exploráveis nos seus baldios. As entidades a quem as comunidades locais possam vir a delegar os poderes de administração do recurso dos seus baldios e, de acordo com a modalidade de aproveitamento em causa, se aceitarem, passarão a atuar em representação e em nome delas. Artigo 1157 e seguintes do Código Civil. Pelo que, se lhes aplicando o regime previsto na Lei dos Baldios, maiormente nos artigos 10 a 14, plano de utilização, gestão financeira, aplicação das receitas, 20, responsabilidade dos titulares dos órgãos e 29, número 1, alíneas C, D, E, K e L. Elaborar para aprovação em reunião da Assembleia de Compartes os instrumentos de regulamentação e disciplina do exercício pelos compartes do uso e fruição dos baldios, planos de utilização do recurso dos baldios, planos de atividade, relatórios de atividade e de contas do exercício, zelar pelo cumprimento de regulamentos e planos de utilização, pela defesa dos valores ecológicos e pelo cumprimento das regras legais e regulamentares relativas à proteção da floresta no espaço de baldios. As entidades delegadas, no âmbito da modalidade de aproveitamento delegado, passam a atuar como Conselho Diretivo das Comunidades Locais Delegantes, analogicamente, devido ao disposto no artigo 37, número 4 da Lei dos Baldios. Salvo, nos termos do disposto no artigo 35, número 4 da referida lei, as comunidades locais delegantes reservem para si, diretamente através de seus compartes ou dos respectivos órgãos de gestão, o exercício dos poderes efetivamente delegados, mas aqui exclusivamente se as modalidades de aproveitamento visarem a agregação ou fusão de comunidades locais. Artigo 34 da Lei dos Baldios. Os órgãos dos baldios são eleitos democraticamente pelos compartes, constituem comunidade local, tendo a duração dos mandatos ser fixada pela Assembleia de Compartes em regulamento por um mínimo de 1 e um máximo de 4 anos, entendendo-se que são eleitos por um período de 4 anos se outro prazo não for fixado. Artigo 17, número 2 da Lei dos Baldios. Os serviços ou organismo da administração direta ou indireta do Estado, a que se reporta o artigo 35, número 1, alínea C da Lei dos Baldios, dependem diretamente de tutelas político-administrativas dos membros do governo, cuja duração dos mandatos se encontra também legalmente determinada através de ciclos eleitorais para a Assembleia da República. 4 anos. Artigo 171, número 1 da Constituição. O regime florestal, para quem possa entender que ainda está em vigor, é uma servidão administrativa que nada tem a ver com a administração dos terrenos baldios, eventualmente a eles submetidos, embora a possa de algum modo condicionar.
A administração dos terrenos baldios em regime de associação entre os compartes e o Estado, prevista no Decreto-Lei 3976, 19 de janeiro, artigos 9, linha B, 13, 15 e 16, extinguiu-se por força expressa da lei a 24 de janeiro de 26, artigo 46, número 1, a linha A, da Lei dos Baldios e artigo 1º do Decreto 22.470, de 1 de abril de 1933, pelo que, para as situações em que as comunidades locais pudessem ter optado pela administração dos seus baldios no aludido regime de associação com o Estado, a partir daquele dia, o ICNF deixou de ter qualquer legitimidade para praticar qualquer tipo de ato de administração sobre os baldios, mesmo que suportado em negócios anteriores, pois que desde 17 de agosto de 2017 ficou a saber que no dia 24 de janeiro de 26 findaria OPE Leges o dito regime de administração, isto é, findariam os seus poderes de administração de tais baldios. Ressalvam-se, porém, desta extinção legal as situações em que as comunidades locais que quisessem manter a administração dos seus baldios em regime de associação com o Estado optassem pela sua renovação por deliberação da Assembleia de Compartes, a qual deve ser comunicada por escrito ao Estado através do membro do governo competente sobre assuntos florestais, com antecedência mínima de 1 ano relativamente ao fim do prazo do referido regime. Artigo 46, número 4 e 24, número 1, a linha E da Lei dos Baldios. De acordo com os instrumentos de administração dos baldios estabelecidos no artigo 33 a 37 da Lei dos Baldios, as comunidades locais poderão recorrer ao regime de delegação de poderes. Artigo 46, número 2, 35 e 24, número 1, a linha E da referida lei. Do teor do acordo elaborado pelo ICNF e por este enviado às comunidades locais, deve retirar-se que, entre as duas opções de administração dos baldios legalmente previstas, o regime de associação dos compartes com o Estado ou a delegação de poderes, aquele optou pela delegação de poderes. Como acordo que é um contrato, um acordo vinculativo aceito em duas declarações de vontade substancialmente distintas, mas correspondentes, que visam estabelecer uma regulamentação unitária de interesses contrapostos, mas harmónicos entre si. Apelando ao regime jurídico da extinção dos contratos, deveremos afirmar que o efeito jurídico de cessação e extinção de um comparte se verificará se resultar expressamente da lei, veja-se o disposto no artigo 46, número 1 da Lei dos Baldios, ou ocorrer o cumprimento do contrato. Extinguir-se-á ainda com a caducidade do mesmo, o decurso do prazo de duração nele previsto. Formas estas onde tal efeito se opera automaticamente, sem a necessidade de intervenção de qualquer um dos outorgantes. O Tribunal da Relação do Porto, no seu acórdão de 2 de novembro de 2004, prolatado pelo seu juiz conselheiro, desembargador Mário Cruz, desenvolvendo as causas de extinção dos contratos, definiu: revogação é destruição voluntária da relação contratual pelos contraentes, assente no acordo destes posterior à celebração do contrato, com sinal oposto ao primitivo. Resolução é a destruição da relação contratual validamente constituída, operada por um ato posterior de vontade de um dos contraentes, que pretende fazer regressar as partes às situações em que elas se encontrariam se o contrato não tivesse sido realizado. Rescisão é a destruição dos efeitos de um negócio jurídico com base num fundamento que a lei lhe dê esse direito e que há de consistir na lesão do interesse próprio. Denúncia é a declaração feita por um dos contraentes de que não quer a renovação ou a continuação do contrato. A revogação obedece a uma declaração bilateral de acordo das partes. Todos os outros conceitos enunciados são preenchidos por declarações unilaterais. Aqui chegados, um momento só, vou partilhar agora a tela. Aqui chegados, já está ou não? Aqui chegados, sem prejuízo da reflexão já transmitida quanto à questão da incompetência do ICNF como serviço ou organismo da administração direta ou indireta do Estado
para aceitar delegações de poderes a serem atribuídos pela comunidade local e começando por uma mera questão formal, porque originariamente os poderes de administração dos baldios se subjetivam na esfera jurídica das comunidades locais, terão de ser estas a delegar tais poderes de administração, pelo que serão sempre, como delegantes, o primeiro outorgante dos acordos, e nunca, como surge no texto do ICNF, o segundo. Segundo outorgante será exclusivamente a entidade delegada, no caso, o ICNF. Quanto ao texto da cláusula primeira, número 2, o primeiro outorgante atua em nome próprio, poder-se-á concluir que o ICNF pretende passar a executar uma gestão própria, unilateral dos baldios, afastando as comunidades desse seu direito de administrar e possuir comunitária e democraticamente o seu património, desta sorte, excedendo de forma manifesta o âmbito da delegação de poderes, pelo que em clara violação da lei dos baldios. Com a delegação de poderes, o ICNF passará a atuar em representação, por conta e em nome das comunidades locais delegantes, assumindo, porém, as obrigações decorrentes dos atos praticados nessa sede de administração, enquanto os mesmos não forem aprovados pelas referidas comunidades locais. Na cláusula segunda, número 1, encontra-se definido o dever que contratualmente o ICNF assume no âmbito da gestão da área florestal do baldio, referida no considerando descrito sob a linha A. Elaborar, rever e manter atualizado o plano de gestão florestal, procedendo à implementação das alterações necessárias, tendo em vista a sua execução e promovendo a sua aprovação em Assembleia de Compartes, fixando-se-lhe o prazo de 2 anos para o fazer. Apenas por referência à elaboração e revisão por referência à elaboração e revisão do aludido plano. Para além de prazo algum se fixar para as demais obrigações, manter em vigor o plano e proceder à implementação das alterações necessárias, tendo em vista a sua execução, promovendo a sua aprovação em Assembleia de Compartes, cláusula contratual alguma existe que fixe as consequências advindas da mora no cumprimento de todas e ou de cada uma destas obrigações. Por exemplo, a fixação de um valor indemnizatório e de uma cláusula sancionatória por cada dia de atraso no cumprimento, a ter de ser pago pelo ICNF às comunidades locais. Ou do seu incumprimento. Por exemplo, fixar um prazo a partir do qual a mora se tornará automaticamente em cumprimento com a resolução do contrato e a obrigação do ICNF pagar às comunidades locais o valor de uma indemnização que poderá ser pré-fixada ou dos danos sofridos se estes forem em montante superior. Na cláusula segunda, número 2, o ICNF chama a si a responsabilidade pela execução de todas as atividades relacionadas com a gestão dos recursos florestais, onde se incluem todos os produtos florestais gerados no baldio, condicionando toda e qualquer atividade que nele possa vir a ser desenvolvida, pois que se reserva ao direito de participar e acompanhar todas as atividades tradicionais ao uso do baldio, nomeadamente o pastoreio, entre outras. Na cláusula segunda, número 3, é introduzido um conceito indeterminado, pois que sem um concreto enquadramento legal, programa de ação e gestão. Desta sorte, tornando pantanosa, pelo que insegura, para a confiança e certeza das reais obrigações contratualmente assumidas pelo ICNF. Também aqui nada se diz quanto às consequências contratualmente previstas para a mora e ou incumprimento das obrigações. Depois, assume-se aqui que a obrigação do ICNF é da prévia discussão com o Conselho Diretivo desse tipo de programa de ação de gestão. Só discutir. Então os compartes não têm de o aprovar? Vida em número 1. Na cláusula segunda, número 4, repete-se a mera obrigação de informar o Conselho Diretivo, ouvidantes que compete às comunidades locais, reunidas em assembleias de compartes, deliberar, entre outras relevantes matérias, sobre o regulamento interno dos meios de produção e de exercício pelos compartes do uso e fruição dos baldios, aprovar, modificar,
e atualizar o plano de utilização dos baldios e estabelecer os condicionamentos que julgue necessários à boa comercialização dos produtos obtidos dos baldios, aprovar o plano de atividades e orçamentos e o relatório de atividades e contas. Artigo 24, número 1, alíneas D e F, H, K e L da Lei dos Baldios. Atento o disposto nos números 1, 2, 3 e 4 da cláusula 2ª, torna-se ininteligível a obrigação que contratualmente se quer impor sobre as comunidades locais no número 7. Se é o ICNF quem pretende passar a controlar tudo que tenha a ver com a utilização do baldio, passar a ser o dono disto tudo, deveria ser exclusivamente sobre ele que deveriam impender as obrigações estabelecidas neste artigo 7º. A que título podem as comunidades locais ficar obrigadas à diligência técnica, ao zelo, pontualidade e execução de tarefas, se o ICNF as quer retirar da administração comunitária e democrática dos seus baldios? Na cláusula 2ª, número 9, é utilizada a expressão todas, por referências às autorizações, consentimentos, aprovações, registros e licenças, não se especificando para cada um dos outorgantes quais em concreto, diante das obrigações em causa, devem ser imputáveis a cada uma delas, atento o sinalagma de direitos e obrigações contratualmente assumidas por cada um dos outorgantes, o que torna ininteligível o concreto âmbito deste todas. Na cláusula 3ª, número 1, é fixada a percentagem a ser adjudicada ao ICNF provinda dos rendimentos brutos obtidos com a comercialização do material linhoso e das transações dos créditos de carbono e da biodiversidade e da natureza. 40%. Um momento só para beber um bocadinho de água. 40%. Afirmando-se depois que o ICNF depositará o restante 60% na conta bancária do Conselho Diretivo. Ora, para além de não se encontrar justificada a razão de ser das referidas percentagens, nada se diz quando rendimentos em causa venham a ser obtidos através da comercialização do material linhoso e de mais vegetação pré-existente à data do acordo, independentemente de quem promoveu a existência do mesmo, pois que se a autoria dele for imputável ao ICNF, ao abrigo da já fim da administração em regime de associação, por força do disposto no artigo 46, número 3 da Lei dos Baldios, consideram-se quitadas as partes de todos os possíveis créditos correspondentes aos atos de gestão anteriores, nada tendo, por isso, o ICNF a reclamar das comunidades locais, mesmo que de forma indireta, como parece querer fazer agora com o acordo. Bem assim, os proveitos da geração espontânea e ou, por fim, possam vir a resultar da comercialização do aludido material linhoso e ou da dita vegetação resultante de investimentos feitos no baldio pós-acordo, financiados, porém, total ou parcialmente, com fundos próprios das comunidades ou por estas obtidas. Outro sim é a cláusula em causa omissa quanto à forma e datação da informação a ser dada pelo ICNF às comunidades locais para controle por estas da adequação dos valores a serem adjudicados a elas e ao ICNF, nem fixa a data de pagamento às comunidades locais dos valores que lhes venham a ser devidos e dos efeitos para o ICNF da mora e ou do incumprimento das obrigações que venham a ocorrer. Viola, por fim, a cláusula em análise estatuído nos artigos 12 e 13 da Lei dos Baldios, muito especificadamente o número 2 desta última norma. Na cláusula 4ª, número 1, é fixado o prazo de duração do acordo. 30 anos, renovável automaticamente por períodos sucessivos de igual duração até ao limite máximo de 90 anos, enquanto não for denunciado por qualquer um dos outorgantes. Para além de justificação alguma, se descortinar no texto do acordo que suporta o prazo de duração máximo de vigência do contrato, da sua duração inicial e das provindas da sua renovação, bem como da automaticidade de tais renovações, apelando ao regime da cessão de exploração, artigo 36 da Lei dos Baldios, verifica-se que ali se estabelece um prazo de duração de cessão de exploração de 20 anos,
que contratualmente poderá ser automática e sucessivamente prorrogável até um máximo de 80 anos, tendo em consideração as necessidades de amortização do investimento realizado. Atento o que acima se deixou dito, se os ciclos de durabilidade dos mandatos dos órgãos de gestão dos baldios e dos governos é no máximo de 4 anos, é que título, por isso, os 90 anos fixados à revelia da duração dos mandatos, desta sorte, vinculando-se durante gerações e gerações de compartes, de governos e de governos, opções que hoje poderão ter alguma razoabilidade técnica ou financeira, mas que daqui a 10, 15, 20 ou mais anos se possam vir a demonstrar ser manifestamente irrazoáveis porque nefandas para as comunidades locais e ou para as políticas governamentais. Que razoabilidade poderá existir que suporte que gerações futuras de compartes vejam os seus direitos de administrar comunitária e democraticamente os seus baldios coartados por opções dos seus antepassados que não os consultaram? Também por isso, o limite temporal de delegação dos poderes deveria ser fixado em 4 anos, período de afirmação mínimo de uma geração. Quanto à denúncia, remeto para o que irei abordar na análise crítica à cláusula 6ª. Na cláusula 4, número 2, estabelece a obrigação de as comunidades locais indemnizarem o ICNF se revogarem o acordo. Estranhamente, ou talvez não surge qualquer referência à obrigação do ICNF indemnizar as comunidades locais se revogar o acordo. Deixar-se-á para análise a fazer à cláusula 6ª a avaliação crítica dos critérios contratualmente estabelecidos para a fixação do valor da indemnização a pagar pelas comunidades locais ao ICNF. Do teor da cláusula 5ª, deveria constar a necessidade da aprovação pelas comunidades locais reunidas em Assembleia de Compartes, devidamente convocadas e realizadas através dos quóruns deliberativos necessários, 2/3 dos compartes presentes, artigo 24, número 1, alínea N da Lei dos Baldios, das modificações do acordo, para que estas possam vincular as comunidades locais. Deveria também o interesse comunitário constar desta cláusula, como determinante da modificação do acordo à imagem e semelhança do interesse público ali plasmado. Na cláusula 6ª, número 1 e 2, regulamenta-se o regime da revogação do acordo promovido pelas comunidades locais, estabelecendo-se a forma de o fazer. Ficará dependente da deliberação decisória da Assembleia de Compartes, logo que devidamente convocada e realizada para esse efeito e com o quórum deliberativo 2/3 dos compartes presentes. Artigo 24, número 1, alínea N da Lei dos Baldios. Com os consequentes quóruns constitutivos. Artigo 27 da citada lei. E o prazo poderá ocorrer a todo o tempo, mas os seus efeitos apenas se verificarão passados que sejam 2 anos relativamente ao prazo em que se verificar a comunicação. Outro sim, fixam-se os critérios de quantificação da indemnização devida ao ICNF, independentemente do nomen iuris atribuído de revogação, porque para esta, e como já se deixou dito, se impõe uma conjugação de vontades dos contraentes, retirando-se do texto do acordo a existência da vontade de um só dos contraentes, a vontade das comunidades locais, entendemos que estaremos perante uma denúncia e não uma revogação. Quanto aos critérios para a quantificação da indemnização devida ao ICNF, pretende ser indemnizado não apenas pelo balanço dos gastos, investimentos, receitas efetuados, mas também obter 40% do valor do material linhoso existente no baldio e dos créditos do carbono da biodiversidade da natureza. Quer estes tenham resultado da sua ação de gestão, quer advenham do material existente no baldio pré-contrato ou pós-contrato, em razão da regeneração natural ou de investimentos feitos com capitais próprios das comunidades locais ou por estas obtidos. Acresce que para o cálculo da indemnização é utilizada uma terminologia ambígua, como ciclos produtivos, custos de gestão, investimentos efetuados, deixando completamente em aberta a forma como esse cálculo será apurado, assim se violando a certeza e a segurança contratual devida às comunidades locais.
sem prejuízo da cláusula ora em análise não cumprir o disposto no artigo 14 da Lei dos Baldios, pois que com ela se irão avocar receitas obtidas com a gestão florestal noutro fim de pagamento de indemnização ao ICNF, que não no reinvestimento florestal, deveria constar na mesma o direito das comunidades locais poderem exigir do ICNF, em sede de direito de informação para a decisão de revogação do acordo, que este justificadamente as informasse por escrito e num período de tempo pré-estabelecido de todos os valores que suportariam o quanto indemnizatório de que se considerasse credor, sob pena de não o fazendo, dentro desse espaço temporal, precludir o direito de reclamar o pagamento da indemnização a que eventualmente pudesse considerar-se credor. Na cláusula 6ª, número 3, estabelecem-se as causas de cessação do acordo a poderem ser invocadas pelo ICNF. A linha A, resolução. A linha B, denúncia. Não havendo contracausas de intensidade semelhante a poderem ser invocadas pelas comunidades locais, o que se exigiria para efeitos de um equilíbrio sinalagmático da boa-fé contratual. Na cláusula 6ª, número 4, estabelecem-se formalismos a terem de ser usados pelos outorgantes quando pretendem fazer cessar o acordo. Comunicação por escrito. Porque, relativamente à revogação promovida pelas comunidades locais, essa obrigação já consta do número 1, a comunicação do número 4 impor-se-á apenas ao ICNF para efeitos de cessação pelos motivos estabelecidos nas alíneas A e B do número 3. Acontece que, para tanto, não só não se estabelece o prazo de antecedência dos efeitos extintivos, por referência à recepção da comunicação, como também não se prevê a possibilidade de essa comunicação dever ser como que um aviso prévio para a regularização da situação de um eventual incumprimento num determinado prazo, sob pena de cessação por resolução do acordo. Na cláusula 6ª, número 5, estabelecem-se os efeitos patrimoniais da cessação dos acordos por qualquer meio. As obrigações legais e contratuais relativas à gestão florestal são assumidas pela comunidade local. Como já se deixou dito, tal assunção de responsabilidades não deverá ficar dependente da cessação do acordo. Antes, sim, da aprovação pelas comunidades locais dos atos de gestão praticados pelo ICNF no âmbito da delegação de poderes gerador de tais obrigações legais e contratuais. Sem essa aprovação, o responsável pelo cumprimento das referidas obrigações deverá ser apenas o ICNF. Na cláusula 7ª, número 1, estabelecem-se os valores que o ICNF considera credor em caso de alienação do baldios, incluso por via da sua expropriação por utilidade pública. Tendo-se por produzidas as reflexões críticas feitas à cláusula 3ª, número 1, acrescenta-se a circunstância de, por força do disposto no artigo 9 do Código das Expropriações, o ICNF não se poder considerar como interessado no processo expropriativo, pelo que sem legitimidade para nele intervir e, nessa sede, receber o valor que, nos termos da cláusula em análise, se considera credor, pois que, correndo o processo expropriativo pela via litigiosa, será com base na vistoriedade perpétua rei memoriam que o Tribunal irá, posteriormente, fixar o valor indemnizatório devido à comunidade local, pela expropriação do baldio, valor este a ser pago pela entidade expropriante que, por causa disso, adquirirá o direito de propriedade não só da área do território expropriado, como também de toda a vegetação arbórea ou arbustiva nele existente. Na cláusula 7ª, número 2, o ICNF pretende impor ao Conselho Diretivo das Comunidades Locais Delegantes a obrigação de o consultar previamente relativamente a quaisquer outros negócios jurídicos relativos aos terrenos baldios que interfiram com o regime florestal e com a gestão florestal, ficando ele com a obrigação de emitir parecer que será vinculativo. Quanto ao regime florestal, a questão que se coloca é de saber da sua manutenção em vigor, sem prescindir, mesmo que se considere ainda em vigor, e quer para ele, quer para a gestão florestal, a dúvida é da densificação do conceito indeterminado interfiram, por referência aos negócios jurídicos relativos aos baldios. Interfiram? Qual o âmbito, sentido deste interfiram? Como densificar a amplitude a este interfiram? Sentido amplo ou restrito?
objetivo ou subjetivo, etc, etc, etc. Esta manifesta falta de balizas geradora de incerteza e insegurança e poderá servir de fundamento para que amanhã o ICNF, escudando-se à sombra dela, coarte de forma absoluta ou quase absoluta a efetiva administração e posse, enquanto resultado de tal administração, pelos compartos dos seus baldios, com os danos que aí naturalmente poderão advir para a posse e gestão comunitárias e democrática desses baldios pelos seus compartos, em resultado de tal evidente violação das leis dos baldios. Depois, e para terminar, prazo algum se fixa ao ICNF para emitir o tal parecer, e bem assim, consequência alguma se fixa para a eventualidade de ele, dentro desse prazo, não emitir o referido parecer. Na cláusula 7ª, número 3, o ICNF, ao pretender depositar em conta dele as receitas brutas obtidas do material linhoso proveniente do baldio, viola frontal e, declaradamente, o estipulado no artigo 50, números 6 e 7 e 8 da Lei dos Baldios, que obriga o Estado a repartir as receitas pelas entidades em litígio após concretizados, nos prazos ali estabelecidos, os procedimentos ali indicados. Nas cláusulas números 8, as cláusulas 8ª, números 4, 5 e 6, prevêem-se os modos de comunicação a terem de ser utilizados pela comunidade local e o ICNF no âmbito do acordo. Atento à relevância do que poderá vir em resultado das comunicações a terem de ser feitas, designadamente para as comunidades locais, entende-se que não se deverá aceitar como forma bastante o correio eletrónico. Nada a objetar que ele possa vir a ser utilizado, mas exclusivamente como complemento do meio idóneo em termos de segurança e certeza jurídica, a carta registada com aviso de recepção. Assim, e para a eventualidade desta carta não ser recepcionada pelos competentes órgãos das comunidades locais destinatárias, dever-se-á impor ao ICNF a obrigação de enviar uma nova carta registada com aviso de recepção ao referido competente órgão das ditas comunidades locais destinatárias, num prazo máximo a ser contratualmente fixado, como pressuposto de validade da comunicação em causa, passado que seja o prazo que contratualmente se vier a fixar em causa é contado após o envio da segunda carta, na qual se deverá expressamente referir que se trata de uma segunda carta, por a primeira não ter sido recepcionada, e fazendo expressamente referência da data em que se deve considerar efetuada tal comunicação. Se o ICNF vier a verificar que a primeira carta registada com aviso de recepção que enviou foi recepcionada por outra que não a pessoa identificada no acordo ou em qualquer outra posterior comunicação que tenha sido feita pelos competentes órgãos das comunidades locais destinatárias, identificando a pessoa como competência para recepcionar como pressuposto de validade da comunicação, dever-se-lhe-á impor a obrigação de enviar uma segunda carta registada com aviso de recepção para o dito competente órgão da referida comunidade local destinatária, num prazo máximo que contratualmente se vier a fixar, contados após o envio desta segunda carta, com expressa referência de que se trata de uma segunda carta, por a primeira não ter sido recepcionada por quem se entende ter competência para o fazer, identificando essa pessoa, bem como aquela que recepcionou, mais informando que se considerará válida e eficaz a comunicação, passado que seja o prazo que contratualmente se vier a fixar, contado da recepção dessa segunda carta, prazo este que deverá ser expressamente indicado. Um momento só. Na cláusula 10, impõe-se também às comunidades locais delegantes o dever de sigilo e confidencialidade, que para além de ser materialmente impossível de se concretizar e de violar a letra e o espírito da lei, entende-se que, no mínimo, viola as mais elementares obrigações de transparência dos poderes do Estado, num Estado que se quer de direito e democrático. Concretizando, é esse dever de sigílio manifestamente impossível de se concretizar, pois que, tendo o acordo ser discutido e aprovado em reunião da Assembleia de Compartes,
pelos compartes que constituem a comunidade local dos baldios que nela participarem, por não virem a ser todos eles quem, em nome das ditas comunidades, irá assinar o acordo, entende-se que não há como os poder considerar submetidos a tal dever de confidencialidade. Depois, a lei dos baldios é prespassada no seu espírito, porque integrado na letra e intencionalidade jurídica de normas várias, de um efetivo e verdadeiro dever de transparência na gestão e administração dos baldios. Videm, a título meramente exemplificativo, o disposto no artigo 13, gestão financeira, 14, aplicação da receita dos baldios, 16, número 2 e 3, regime fiscal no caso de delegação de poderes, 17, número 1, órgãos dos baldios, 19, atas, 24, competência da Assembleia de Compartes, tudo isto artigo 9, plataforma eletrónica. Deveres de transferência esses que se impõem também aos institutos públicos, designadamente ao ICNF, devido à Lei 26/2016, 22 de agosto, pois que a administração delegada dos baldios não integra o âmbito dos segredos de Estado, Lei Orgânica 2/2014, 6 de 8. Sem prescindir do que se acabou de referir, o ICNF não suporta a razão de ser do pretendido dever de sigilo. A quem e por que interessa que não se saiba o que é feito com o dinheiro dos contribuintes? Como esse dinheiro é investido, mormente, no âmbito da propriedade comunitária? Para que fins se deve exigir esse dever de sigilo e confidencialidade? Não se estipulando sequer um limite temporal para o mesmo. Às comunidades locais e à gestão dos seus baldios não interessa e ao Estado também não deveria interessar. Assim entendo que esta cláusula deverá pura e simplesmente ser eliminada. Dito isto e em conclusão, a linha A. Atento tudo quanto acima se deixou dito, entendo que o teor do acordo elaborado pelo ICNF e por ele enviado às comunidades locais incorpora uma verdadeira ruptura epistemológica com a letra e o espírito da lei dos baldios, encarnando um dos mais graves ataques aos baldios, às comunidades locais e à posse e gestão comunitárias e democrática dos mesmos pelos seus compartes, pois que pretendendo afastar estes da administração da sua propriedade comunitária. A linha B, parafraseando um dirigente associativo do movimento dos baldios, este acordo só tem uma virtude, a de nenhuma comunidade local ser obrigada a assiná-lo. Exatamente por isso, o meu parecer vai no sentido de que comunidade local alguma aprove a aceitação do mesmo, exigindo, no mínimo, a abertura de negociações com o ICNF, para o que sugiro que sejam as comunidades locais assessoradas pela Baladi, pois que elaborado foi já uma contraproposta ao acordo apresentado pelo ICNF, expurgada das críticas acabadas de denunciar e, sem prejuízo da reflexão vertida sobre a questão da incompetência deste, como serviço ou organismo da administração direta ou indireta do Estado, para aceitar a delegação de poderes a serem atribuídos pelas comunidades, mas visando promover um maior e melhor equilíbrio sinalagmático dos direitos e obrigações dos outorgantes, atento aos interesses públicos e comunitários em causa, contraproposta esta que, naturalmente, terá de ser adaptada a cada concreta comunidade e a cada baldio. Bem-ajam e desculpa pelo tempo que roubei. Obrigado, Dr. Ralheiro. Estamos mais ou menos a conseguir manter o tempo que tínhamos previsto. Nós, só para, já agora, para partilhar que no decorrer deste webinar, todos nós aqui recebemos várias solicitações de pessoas que infelizmente não estão a conseguir entrar através do link. Faz parte destas dinâmicas de tecnologia. De qualquer forma, nós iremos procurar partilhar toda a informação que será passada hoje, por isso que as pessoas não se preocupem nesse sentido. Iria passar desde já aqui ao José Carlos Pires para fazer aqui as considerações finais e com a última apresentação, o futuro dos baldios e caminho a seguir. José Carlos.
Sim, olá, muito boa tarde a todos. Estão a ouvir-me bem, não é? Sim, perfeitamente. Sim, eu vou partilhar aqui uma apresentação. Sacamos 15, 20 minutinhos, está bem? Sim, será Para depois sim. tentarmos responder ainda algumas das questões que nos deixaram aqui os nossos participantes. Ok, já conseguem ver a minha apresentação, não é verdade? Sim. Sim, muito bem. Depois destas duas apresentações, do Armando e do João Gralheiro, cabe-me a mim falar um pouco para além dos contexto histórico, da evolução do modelo de cogestão e do movimento associativo e desta excelente apreciação crítica que foi feita pelo Dr. João Gralheiro. Bom, cabe a mim olhar um pouco para o futuro e apontar alguns caminhos nesse sentido. Dar também uma nota que este webinar é para nós, Baladi, uma excelente oportunidade para divulgarmos publicamente a capacidade que a Baladi tem e o seu empenho na defesa dos interesses e dos direitos das comunidades locais. Este momento em que estamos a discutir o fim da cogestão, que se verificou a 24 de janeiro passado, e o encontrarmos novas formas de estabelecermos parcerias com vista a tirarmos mais proveito e, por isso, mais rendimento para as comunidades locais através deste recurso comunitário que é o baldio. Eu faço aqui uma breve nota de introdução relativamente àquilo que já hoje se verifica e que torna cada vez mais emergente esta necessidade de procurarmos soluções concertadas e com uma visão de futuro. Ou seja, para além daquilo que são as atividades tradicionais típicas do baldio, nomeadamente a pastorícia, a floresta, a apicultura e, claro, e as outras, já em algumas situações, já com saudade e com recordação, que é a panha dos matos e das lenhas, dos frutos silvestres e etc. Nós temos já hoje outras funções neste nosso recurso, nomeadamente que são um repositório e são uma oportunidade também para promovermos a biodiversidade e, para além disso, também são espaços, são mosaicos onde cada vez mais se torna importante olharmos para estas parcelas com escala e promovermos uma maior resiliência do território, particularmente sobre os fenómenos diversos e especialmente sobre os focos rurais. Estes espaços são, já por si, já há bastante tempo, são espaços de ócio e de usufruto com atividades relacionadas com o turismo. E também, ao mesmo tempo, já promovem aquilo que se designam de externalidades que, de uma maneira geral, a sociedade beneficia e que ainda não se encontrou fórmula para as compensar a quem detém estas propriedades geradoras dessas externalidades. A Lei dos Baldios estabelece vários instrumentos de administração dos baldios. Eu vou elencar muito brevemente para depois poder desenvolver dar algumas notas sobre alguns deles. Prevê a utilização precária, nomeadamente na junta de freguesia,
prevê também a agregação e fusão das comunidades locais para, a nível local, poderem ter uma maior escala. A cessão de exploração, que antes era o contrato de arrendamento e que, por força da entrada em vigor da lei de 2017, passou a ser através de contrato de cessão de exploração, mas onde irei detalhar um pouco mais e dar algumas notas é precisamente sobre a delegação de poderes, sobre a gestão florestal contratada e sobre os agrupamentos baldios. Em relação à gestão florestal contratada, ela não aparece tipificada no capítulo dos instrumentos de administração dos baldios, mas ela está consignada no que são as competências do Conselho Diretivo para quando o baldio possui área florestal e a comunidade local não possui recursos técnicos, possa contratar. E é importante dar esta nota porque mais à frente a minha comunicação vai assentar muito nesta complementaridade. Estes novos desafios que temos para o futuro dos baldios, do meu ponto de vista, ele deve assentar em parcerias alargadas e de complementaridade. Isto porque, por um lado, estas parcerias só serão efetivas, e veja-se o exemplo daquilo que propôs o ICNF, para que o acordo de delegação de poderes seja por 30 anos, renovando-se automaticamente até o decurso de 90 anos. E não é só com o ICNF, nós, os baldios, temos recebido propostas, quer para sessão de exploração, quer para acordos de parceria, e em que o objeto que se pretende contratualizar obriga a compromissos de longo prazo com essas entidades externas. Ora, nestes compromissos, nestes acordos que venham a ser celebrados com as entidades externas, é muito importante, e aqui uma chamada de atenção, para que se permita a compatibilização de usos e se consiga também compatibilizar os interesses e os direitos tanto destas entidades que connosco querem contratualizar, como os dos compartes, que são os verdadeiros usufrutuários deste recurso, que é o baldio. Agora, isto implica uma necessidade de gerar consensos, enquanto que nós, naquilo que tem vindo a ser a gestão corrente e que temos vindo a desenvolver nos baldios, temos um instrumento muito importante, que é aquele no qual assenta a estratégia, que em regra é de muito curto prazo. Normalmente são os planos de atividades, quando muito um plano de intenções de um conselho diretivo que entendeu apresentar a sufrágio para o prazo do mandato. O que significa que são compromissos de muito curto prazo, aos quais estamos habituados, e aquilo que agora se torna necessário é de nos prepararmos para assumir compromissos de prazos mais alargados, até porque, e irei falar um pouco mais à frente, há situações em que o retorno apenas se torna interessante para as entidades parceiras ao fim de 20 ou mais anos. E também é importante dar aqui uma outra nota, os baldios sempre souberam fazer esta relação e este compromisso de equilíbrio entre a exploração florestal como também com o pastoreio. E aqui, como referi, é importante chamar a atenção para esta prática silvopastoril, de silvopastorícia, que vem caracterizando os baldios e que, com esta ânsia de florestação destes espaços, é necessário que
não se prejudique aquilo que são classificadas como áreas de pastagem, nomeadamente as zonas onde há os apoios zonais, áreas de pastagem permanente de prática local, de modo a que os criadores de gado possam usar o baldio como uma área de pastagem e também, e muito importante, e acima de tudo, uma área que permite aceder a apoios, quer nacionais, quer da União Europeia, para os utilizadores destas áreas, particularmente em áreas ou numa metodologia de pastagem extensiva. Peço desculpa. Ora, relativamente à delegação de poderes e aquilo que eu considero que o enquadro dentro de um plano de parcerias alargadas e de complementariedade, este primeiro que apresento e que temos vindo a tratar da delegação de poderes com parceiros públicos, do meu ponto de vista, ele apenas se deve centrar no âmbito da gestão florestal e, adicionalmente, da promoção da biodiversidade. Por conseguinte, abre aqui espaço para que possam ser desenvolvidos outros protocolos de parceria, particularmente para preparar o acesso a novos mercados ou novas oportunidades, sejam eles através dos créditos de carbono, sejam também através dos créditos de biodiversidade. E aqui dar uma nota, até porque tivemos essa experiência aqui com várias comunidades locais num projeto que estamos demonstrativo, que estamos a fazer na Serra de Gerês, em que a entrada no mercado voluntário de carbono fica de alguma maneira limitado a ação do ICNF, até porque é obrigado a recorrer à contratualização pública para depois negociar esses créditos de carbono. Daí que, e no seguimento do que acabei de referir, tratando-se apenas para a gestão florestal e promoção da biodiversidade, caberá à comunidade local poder e dever desenvolver os contratos ou os acordos que julgar oportunos para poder aceder ao aproveitamento de outras fontes de financiamento e outras oportunidades que o baldio gera. Uma outra modalidade que indiquei refere-se ao contrato de cessão de exploração. E este contrato de cessão de exploração tem havido várias comunidades locais que têm contratualizado com empresas que pretendem instalar, nomeadamente, parques eólicos, e o instrumento é, em minha opinião, este de cessão de exploração para a instalação e exploração de energias renováveis. E neste caso, à semelhança do que sucede também para os acordos de delegação de poderes, não deve ser pela totalidade do baldio, deve apenas limitar-se à área de implantação destas explorações. Como também pode ocorrer e deve ocorrer, tratando-se de contratos para a instalação de infraestruturas de comunicações e aquilo que tem sido mais tradicional para a atividade agrícola e também para a atividade florestal. Mas, na minha visão, estas parcerias alargadas e de complementaridade, temos um outro que, a meu entender, devemos privilegiar, que são os agrupamentos de baldios. E os agrupamentos de baldios, foi um projeto piloto iniciado em 2019, que tem agora em execução uma segunda fase, com
a associação de outras entidades também coordenadoras destes agrupamentos de baldios, e trata-se de um modelo associativo de gestão agrupada, em que se cria uma organização com técnicos aptos e capazes de darem apoio, por um lado, às comunidades locais associadas destes agrupamentos, como também diretamente aos seus compartes. Em regra, tem a escala da paisagem, o que permite trabalhar-se com uma visão diferente, de modo a tornarmos os territórios mais resilientes. Os agrupamentos baldios prestam um serviço público às comunidades locais, e aquilo que era importante, ou que é importante, é que haja de facto o reconhecimento desse serviço, e que, do meu ponto de vista, ele pode acontecer através da instituição da figura da utilidade pública para este tipo de organizações e, por essa via, permitir o financiamento público de uma forma regular e previsível e não intermitente e muitas vezes indefinido e sem sabermos se tem ou não tem continuidade dentro de um princípio de precariedade que tem vindo a acontecer até ao momento. Como conclusão, e a minha apresentação termina desta forma, permito-me apresentar as seguintes ideias. A delegação de poderes com a ICNF, ele deve limitar-se aos atos de gestão de recursos florestais. Ele deve permitir a celebração de outros contratos que complementem o acordo da delegação de poderes. Portanto, ao contrário daquilo que apresentou a ICNF, aquilo que se defendemos é que o contrato de delegação de poderes seja parcial e que permita que as comunidades locais possam estabelecer outros acordos, fazer outros contratos para desenvolver outras iniciativas. Este acordo de delegação de poderes deve promover o movimento associativo, particularmente o modelo da criação dos agrupamentos baldios, e, tal como frisou muito bem o João Caralheiro, ele deve ser negociado, e eu aqui acrescento, numa base de confiança e de respeito entre as partes. E da minha parte termino a apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado a todos. Eu penso que estamos a conseguir cumprir aquilo que era o nosso objetivo. Agradecer ao Armando, ao Dr. Galheiro, Sr. Carlos Pires, pelas magníficas intervenções. Como nós dissemos inicialmente, este webinar tem como objetivo procurar esclarecer, ter um espírito crítico. Cada baldio é diferente, são realidades distintas e é preciso perceber isso mesmo. Claramente nós temos baldios que já se emanciparam, que têm outra perspectiva, que são mais exigentes a nível daquilo que são mais claros também naquilo que querem para o futuro. Temos completa percepção de que há outros que ainda não se desenvolveram como deveria ter ocorrido e, portanto, necessitam aqui algum apoio do Estado. De qualquer forma, aqui foram mostradas um conjunto de ideias, de pontos de vista, para vocês depois estarem mais elucidados até e poderem atuar da forma que considerarem que serve melhor a vossa comunidade. Eu ia passar já aqui à questão das perguntas, a ver se conseguimos satisfazer a grande parte das perguntas que nos foram colocadas durante a inscrição. Eu acho que muitas das perguntas, e espero que ainda estejam aqui os presentes,
com as apresentações, grande parte delas já poderão ter sido respondidas. De qualquer forma, eu ia perguntar, ia deixar aqui um conjunto de perguntas que eu vou tentar distribuir aqui pelos nossos oradores, e que eu pedia que respondessem não de uma forma exaustiva, mas de uma forma mais pragmática, com o risco que isso possa ocorrer, ok? Mas já sabemos, portanto, estamos aqui num webinar dinâmico, não tendo o tempo necessário para algumas respostas ou para algumas respostas mais cuidadas, digamos assim, mas eu iria passar para algumas questões, até algumas que acabaram de colocar aqui, mas como eu disse, íamos começar por algumas questões que me deixaram na parte escrita. E nós temos aqui questões muito interessantes e eu ia começar aqui por duas. Uma diz que baldios neste momento estão em cogestão, a cogestão ainda existe, e que eu juntaria também com ou o tema do webinar assume um manifesto pelo fim da cogestão. Porquê? Eu acho que a resposta é idêntica. Zé Carlos, penso que poderias ou queres pegar nestas? Sim, sim, posso responder. Em princípio, e do meu ponto de vista, não há neste momento nenhum baldio em cogestão. Isto porque o regime de gestão e associação com o Estado cessou no dia 24 de janeiro. Por um lado, porque decorreu o prazo de 50 anos, previsto na lei de 2017, e por outro lado, porque não é do nosso conhecimento que haja qualquer comunidade local que tenha qualquer contrato com o Estado, com a ICNF, que estipule um prazo diferente. Portanto, nesse sentido, cessou a cogestão no dia 24 de janeiro deste ano. E Zé Carlos, esta pergunta, o webinar assume um manifesto pela cogestão, pelo fim da cogestão? Não, eu entendo que não, porque a cogestão foi decretada pelo Estado, ou seja, a lei de 2017 estabeleceu um regime transitório em que estipulou que a cogestão cessava. E da nossa parte, Balad, e tal como o Armando referiu no início, por várias vezes, de há vários anos esta parte, que nos preocupa este período de transição e tentamos procurar soluções para o ultrapassar. A parte do Estado entendeu que não era necessário, que a lei de 2017 que respondia, de tal maneira que, quando agora o ICNF apresentou esta proposta de delegação de competências, mais não o fez do que reconhecer o fim da cogestão conforme prevê o artigo 46, número 2. Portanto, creio que respondi. Portanto, do meu ponto de vista. Obrigado, Zé Carlos. Doutor Garalheiro, tem alguma coisa a acrescentar ou concorda? Subscreve, ok, subscreve. Ok, temos aqui outra pergunta que vários baldios nos têm feito. Esta delegação de poderes interfere de algum lado com a distribuição de áreas para pastoreio, uma vez que no parcelário está marcado em nome da comunidade local? Isto é necessário, o ICNF vai passar a marcar no parcelário baldio? Doutor Gralheiro, esta não sei se... Já sabemos que esta é respondida assim a seco, mas o que é que, se calhar para si? Tem que ligar no micro, doutor. Estão a ouvir? Pronto. Sobre esta é a tal cláusula 7ª, onde é que está? Interfiram
sempre que não é aqui, em caso de alienação, os poderes da divisão do valor procedem à aquisição, não, sem prejuízo nenhum, qual que seja o caso, outros negócios jurídicos que interfiram. Portanto, a indefinição deste interferir permite às comunidades locais que caiam na esparrela de aceitar este acordo, permite ao ICNF amanhã dizer: epá, desculpa, mas isto interfere. Mas porquê que interfere? Porque interfere. E, portanto, se o ICNF entender que interfere, portanto, obviamente que há sempre o recurso a tribunal, naturalmente, mas com custos agravados é mais simples as comunidades locais não assinarem o acordo, fica muito mais barato. Se o ICNF entender que interfere, naturalmente que a partir daí quem vai definir o parcelário é o ICNF, não em nome do ICNF, embora o ICNF queira fazer esta administração em nome próprio, que é uma coisa estranhíssima. Isto é um mandato. Este poder de delegação é um mandato, é uma figura, que eu sei de qualquer coisa que eu referi do Código Civil, é um mandato, é uma delegação de poderes. Portanto, os poderes são sempre da entidade delegante, que cede para o outro, em nome dela, os atuar, os fazer, os cumprir. E aqui assim o ICNF não quer fazer em nome próprio. Tem aqui uma cláusulazinha que eu também referi, que delega os poderes de administração, atua em nome próprio. É a cláusula primeira, número 2. O ICNF atua em nome próprio, que é uma coisa aberrante. Portanto, se atua em nome próprio, as comunidades locais, chapéu a Deus ao seu balde. Portanto, respondendo à pergunta, atendendo ao conteúdo deste acordo, o ICNF passa a ter poderes para gerir a questão do parcelário. Obrigado, doutor Olheiro. Obrigado, que é esta dinâmica que queremos. Portanto, vou passar aqui a outras perguntas. Como ficam edificado o existente no baldio, nomeadamente as casas de guarda, florestais e contratos que o ICNF tem sobre as mesmas para terceiros? Doutor, esta também tem que ser para si. Assim a seco. Bem haja pela pergunta, embora ela não tenha propriamente a ver com o tema, é uma questão extremamente importante. Felizmente, já não só sou eu que defende que as casas dos guardas florestais são das comunidades locais. Quer dizer, quando sou eu em termos de trabalho teórico. Há pelo menos 2 acórdãos, um do Tribunal, se não me engano, da Relação de Guimarães, que eu cito no meu livro, outro do Tribunal da Relação de Porto, se não estou equivocado. Isto era uma questão de memória, pode-me estar aqui atrás, mas há 2 acórdãos já dos nossos tribunais da relação a dizer que as casas de guarda são das comunidades locais. Estes 2 acórdãos vão contra um parecer da Procuradoria-Geral da República, parecer este que tem servido genericamente aos tribunais para dizerem as casas de guardas não são das comunidades locais, são do Estado. Há hoje um texto de uma senhora professora da Universidade de Coimbra, a doutora Dulce Lopes, que esteve connosco numa das conferências da Baladi. A doutora Dulce Lopes tem um artigozinho onde vem defender também que as casas dos guardas florestais pertencem às comunidades locais. Portanto, isto é uma guerra que as comunidades locais, se entenderem dever acionar, poderão acionar no sentido de reivindicarem para si, mas têm que saber que, genericamente, as decisões judiciais vão no sentido de considerar as casas dos guardas como pertencendo ao Estado. Há 2 acórdãos, há um trabalho teórico meu, há um trabalho teórico do Pinho, do Bica, e também da senhora professora doutora Dulce Lopes. Obrigado, doutor. Aqui mais algumas questões que eu estou aqui a ver aqui, por exemplo... Sobre os negócios, peço desculpa, Pedro, sobre os negócios que falou, sobre os negócios que, peço desculpa, não abordei isto, sobre os negócios que possam existir do ICNF, como eu disse no ICNF relativamente à administração dos baldios,
vendas de pinheiros, etc. Lotes de pinheiros, etc. Como eu disse na minha intervenção, desde o dia 17 de agosto de 2017, o ICNF sabe que em janeiro, 24 de janeiro de 2026, o sistema a administração e regime de associação com o Estado, dos compartes com o Estado, findou. E, portanto, se depois de 2017 até hoje fez contratos que se prolongam no tempo para lá deste prazo limite, está a fazer filhos em mulher alheia. E quem faz filhos em mulher alheia tem custos. E um dos custos é ter que se entender depois com a outra parte do negócio, porque as comunidades locais, na minha modesta opinião, e salvo devido respeito por opinião contrária, poderão obstaculizar a concretização destes negócios. Peço desculpa. Nada, obrigado. Aqui um baldio a questionar-nos: será a melhor altura para não renovar a relação com o Estado, uma vez que não temos nem de dar tempo, nem indemnizações? Armando, rapidinho. Tem que ligar o micro, Armando. Bom, sobre esta pergunta e sobre a pertinência, digamos, da renovação ou não do contrato, é dizer apenas isto. Portanto, nada, digamos, na lei, digamos, fixou ou fixa qualquer prazo para discussão e renovação, digamos, do contrato. Portanto, há hoje toda uma liberdade que o representante das comunidades locais que estão, ou melhor, que pensam fazer uma delegação de poderes com o ICNF, né, há toda uma liberdade para eles olhar um bocado para a proposta, para o conteúdo, digamos, daquilo que é o acordo de delegação de poderes do ICNF e ver se com este acordo, tal qual como está plasmado nas várias cláusulas, digamos, que o doutor, e muito bem, digamos, enfim, aqui referiu muito em pormenor, se tem ou se deve ou não fazer esta delegação de poderes. Portanto, não há neste momento qualquer prazo, né? E as comunidades locais, o representante das comunidades locais, só assinam, né, se for essa a vontade. Portanto, nunca as comunidades locais tiveram um espaço tão grande de liberdade para poder refletir sobre isto. Para além disso, não havendo também indícios, digamos, a essa discussão, mais uma razão para que não haja, e atendendo ao conteúdo do nosso webinar e tendo em conta as propostas, digamos, uma proposta alternativa, digamos, este acordo de delegação de poderes, para que cada lado, digamos, tem e pode discutir e pode fornecer, digamos, aos baldinhos, naturalmente, digamos, é a altura de eles fazerem espaço, este compasso de espera, para depois ver o que é mais interessante para as comunidades locais, para que amanhã não se venham a arrepender por hipotecar o futuro dessa comunidade local com um mau acordo para a comunidade. Obrigado, Armando. Isto é, as comunidades não precisam ter pressa e, portanto, que tenham o seu devido espaço e tempo para decidir. Temos aqui uma outra questão também de um baldio. O acordo apresentado pelo ICNF é negociável? É possível colocar outras cláusulas, penalizações em caso de incumprimento? Esta também acho que o Armando já acabou também de responder, e, portanto, e o doutor também. Portanto, um contrato são duas partes e, portanto, terão que chegar a acordo. Aqui um outro baldio. Há diferenças entre a anterior cogestão e o atual regime, portanto, a atual delegação de poderes? Zé Carlos, assim de forma muito esquemática? Sim, trata-se desde logo de instrumentos de gestão diferentes, não é? E basicamente, enquanto que antes o âmbito dos atos de gestão estavam fixados na lei, agora depende essencialmente da vontade das partes. Por exemplo, pode haver comunidades locais que queiram celebrar com o ICNF a delegação de poderes, mantendo aquilo que era típico fazer-se, inclusivamente
com os mesmos critérios de repartição de receitas que acontecia até agora, como pode fazer de outra forma. Portanto, não, atualmente a fixação dos atos de gestão, bem como as responsabilidades e as vantagens retiradas desses atos de gestão devem ser acordadas entre as partes. Ok, obrigado. Temos aqui outra pergunta. Existe prazo para assinar o acordo com o ICNF? Também já penso que já respondemos. Pode o ICNF apresentar uma proposta sem escutar as comunidades? Pronto, também é um bocadinho no decorrer daquilo que já vimos falando. Apesar do ICNF querer receber do mercado de carbono, quem é que gera o processo? É o Baldio ou o ICNF? Zé Carlos, se calhar tu que também tens aí algum desenvolvimento ao nível do carbono, se calhar também para ti. Sim, aliás, foi objeto da minha apresentação que, do meu ponto de vista, quem não deve ser o ICNF a gerir esta parte do acesso aos créditos, mas sim as comunidades locais, encontrando para o efeito as entidades que entender ser mais adequadas. Agora, tal como referi na minha comunicação, tratando-se de parcerias e numa lógica de complementaridade, aquilo que é importante é que se envolvam as diferentes entidades e haja um processo transparente e que possa servir a todos. Portanto, naturalmente que o ICNF irá apresentar sugestões, a outra parte quererá, até porque o investimento, porque isto implica o mercado voluntário de carbono, ele implica que se crie adicionalidade, ou seja, que o que se faça no baldio acrescente, daí que aquilo que também foi referido pelo Dr. Gralheiro há pouco, a importância de se fazer um inventário no momento em que é celebrado o contrato, até para se ter a noção e se fixar o que é que existe, também para servir de base, não só para as eventuais questões de indemnização, mas acima de tudo para poder-se aceder a estes créditos através de um plano de implementação ou de que medidas vão ser implementadas para criar a tal adicionalidade. Mas sim, do meu ponto de vista, e reiterando o que disse há um pouco, este processo deve caber às comunidades locais, evidentemente, com o apoio do ICNF para se procurar as melhores soluções. Ok, obrigado. Deixem-me ver aqui, ok, para o Dr. Gralheiro, que está aqui parado há muito tempo. Dr. Gralheiro, esta é uma difícil, para si são as difíceis. Temos aqui um baldio a dizer que tem lotes que foram vendidos antes de 24 de janeiro e possivelmente até, se calhar até vem do incêndio do ano passado, sobre os quais o baldio não tem mais informação. Caso estes lotes, por exemplo, não forem, o ICNF ter iniciado o processo, mas depois não forem vendidos, como é que fica esta situação em que foi iniciados processos antes e, entretanto... Modo é o seguinte, eu, em termos abstratos, admito que, por exemplo, um processo de corte de lotes de madeira existente num terreno baldio, fruto das tempestades que ocorreram este ano, e, portanto, estavam previstas findar em tempo até 24 de janeiro, e, portanto, fruto das situações climatéricas não puderam findar até esta altura, admito que estamos perante uma situação imprevisível e que altera as circunstâncias de contrato. Ora, tirando estas circunstâncias imprevisíveis que alteram as circunstâncias de contrato e que podem obrigar a adaptação do contrato às mesmas, aquilo que me parece é que os atos de administração dos baldios pelo ICNF cessaram por força da lei
às 24 horas do dia 24 de janeiro de 2026. A partir daí, não podem praticar atos de administração do baldio, designadamente vender lotes de pinheiros. Portanto, cito, eu utilizei um exemplo de climatérico, mas outra circunstância qualquer, para as pessoas perceberem, mas outra circunstância qualquer que implique, objetivamente implique uma alteração das circunstâncias de facto, uma alteração superveniente das situações de facto, pode implicar também uma alteração dos prazos contratuais. Não sei se respondi à pergunta, mas é isto que me oferece para já dizer. Obrigado. Temos aqui mais algumas perguntas que vieram da parte das inscrições. Eu estou aqui a olhar para duas em que elas dizem respeito a baldios que têm algum receio do pós-cogestão. E, por exemplo, a rescisão da cogestão não nos trará dificuldades por parte do ICNF em aprovar alguns projetos. Isto é, será expectável haver represálias? Vou traduzi-lo desta forma. Quem alguém quer responder aqui do painel? Zé Carlos. Sim, eu entendo que não deve ser motivo, porque a cogestão, aliás, já antes a lei previa que bastava a comunicação por parte das comunidades locais para fazer cessar a cogestão. Evidentemente que se houvesse investimentos e eventualmente prejuízo por parte do Estado, que houvesse lugar à reparação. Mas não deve ser, até porque devemos partir do princípio que o Estado é uma pessoa de bem e por isso, porque a lei, apesar de, como o Armando referiu, ter sido a lei que temos atualmente, ter nascido muito por parte da iniciativa da Baladi, mas ela foi assumida pela Assembleia da República. Portanto, é uma lei da República e a cogestão e os outros instrumentos de gestão estão previstos na lei. Portanto, e deve caber e devemos respeitar a soberania das comunidades locais, até porque, e dar esta nota muito importante, trata-se de uma verdadeira democracia direta, aquela que funciona nas comunidades locais, porque cada comparte tem direito a participar e a votar nas deliberações da Assembleia de Compartes. Temos aqui, no seguimento disso, tem aqui outra questão em que... Pedro, sim. Só uma pequena nota. O meu falecido pai ensinou-me que a gente, obviamente, o medo faz parte da responsabilidade, mas a gente demonstrar o medo que os outros nos querem impor, os outros fazem de nós o que quiserem. Portanto, a gente deve assumir o medo que queremos assumir e não o que os outros nos querem impor. A questão que essas comunidades colocaram, no fundo, foi retratada na minha intervenção, que tem a ver com a ética republicana. Uma entidade que tem poderes para decidir sobre o futuro da floresta em Portugal não deve ter poderes para, na minha modesta opinião, para receber poderes delegados da administração desta floresta. Ficará sempre o anátema de que pode haver retaliações mesmo devidamente fundamentada, mas a mulher de César, para sê-lo, não basta sê-lo, tem que parecê-lo. E, salvo o devido respeito, o ICNF, com este acordo, pôs-se a jeito para deixar de o parecer. Muito obrigado, doutor Gralheiro. E eu ia introduzir aqui mais baldios que têm receio de sair da cogestão.
Estava aqui outra pergunta. Será que com a saída da cogestão fica em risco a nossa equipa de sapadores florestais? Portanto, mais outra questão no seguimento daquilo que já falamos e que infelizmente até custa ler o receio das pessoas têm deste tipo de situações. Curiosamente também, uma vez que a nossa plateia é muito vasta e nós estamos a aproximar-nos do fim, nós tivemos aqui 2, 3 perguntas também sobre a caça. Será que o fim da cogestão vai ter impacto nas zonas de caça? Aqui não sei se alguém, se calhar, daquilo que parece anteriormente, neste aspecto já o ICNF era a entidade que seria a responsável. Neste aspecto, não me parece, até porque há muitos baldios que já passaram para a autogestão e, portanto, a única coisa que acontece é cumprir a lei e as zonas de caça terão de pedir o parecer aos respectivos proprietários, portanto, à Assembleia de Compartes, exatamente como também o teriam que o fazer caso estivessem em cogestão. Aqui uma última, talvez. Esta proposta reforça componentes de conservação e biodiversidade ou vai ir de encontro a aspectos produtivos e financeiros? Quem define o objetivo da exploração? Doutor Gralheiro, para terminar, portanto, naquilo que é a delegação de poderes, quem define os objetivos da exploração e quem, portanto, decide estes objetivos, basicamente não vou estar, portanto, e está feita a pergunta para si e para terminarmos, porque o nosso tempo também está a acabar. Como eu tive a oportunidade de dizer, uma delegação de poderes é um contrato. E o contrato é uma conjugação de vontades. E, portanto, a pergunta, quem define são os contratantes. Quem define é a comunidade local e a entidade delegada. A entidade delegante e a entidade delegada. Essas é que vão definir, vão chegar a um entendimento. Chega a um entendimento, passa-se a papel e está o contrato feito. Não chega a um entendimento, não há entendimento. Portanto, a resposta são as entidades contratantes. Portanto, não é a comunidade local que diz é assim e o outro tem que aceitar, porque o outro, se não aceitar, não há contrato. Não se consegue um sozinho dançar o tango, tem que ser 2. E por isso mesmo, neste equilíbrio das vontades, obviamente que a comunidade local, se a entidade delegada, se o ICNF chegar lá, eu quero fazer isto, e a comunidade local diz, mas eu não quero dar isto, pronto, não há acordo. Da mesma maneira, se a entidade, a comunidade local disser, eu apenas dou isto, e se mas só isso eu não aceito, não há acordo, ponto final, e a vida continua, ainda bem que assim é. Ok, acabei de receber aqui também uma informação de alguém mais dentro desta questão da caça também a referir que não é expectável nenhuma alteração, e lá está, é uma questão de propriedade e as entidades que exploram a caça terão que conversar com os proprietários, independentemente de estarem em cogestão ou autogestão. Cogestão, neste caso, delegação de poderes. São precisamente 7 horas, é o nosso prazo para o fim deste webinar. Agradecer a paciência de todas as pessoas e todo o auditório. Daquilo que eu vi, chegamos a ter mais de 200 pessoas. Estão ainda connosco 160, portanto, aqui a ouvir aquilo que temos para partilhar. Agradecer em nome da Baladi, de todos os oradores, de toda a equipa que esteve por trás da organização deste webinar, de todos os colegas técnicos, administrativos, toda a gente da parte da Baladi e não só. Iremos procurar fazer um vídeo e partilhá-lo
no nosso site. E estamos e continuaremos aqui disponíveis na luta, sempre abertos a conversar e a dialogar. E obrigado a todos. Um bem-aja e ficamos por aqui então.